Olá, meus amados irmãos, que bom estar de volta e nesta hora tão preciosa que Deus tem reservado para que nós possamos estar aqui meditando na Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Deus é bom e na sua infinita bondade, Ele tem nos concedido esta oportunidade de estar aqui com você e podemos abrir a Bíblia Sagrada, meditar na Escritura e ter a certeza de que Deus, Ele falou e continua falando. E o principal porta-voz de Deus neste mundo é a sua palavra, Bíblia Sagrada. Esta Bíblia que ela não tem direitos autorais, porque o que dá a entender é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é uma propriedade de qualquer sociedade na Terra, de qualquer nação deste mundo. Porque aonde a Bíblia chega, ela fala a língua daquela nacionalidade. Por quê? Porque o ser humano, ele é igual a todos em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da Terra. Pode mudar, às vezes, o sistema de educação, ou de riqueza e outras coisas mais, mas as mazelas em si, elas são as mesmas. Os sentimentos são os mesmos. Você conhece o que se passa com uma pessoa intimamente no outro lado do planeta, porque o que acontece com aquela pessoa também é suscetível a você. De maneiras que é muito bom quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e a Bíblia, ela desnuda o homem, mostra ele como é, por dentro e por fora. E à medida que nós nos aprofundamos na Escritura Sagrada, mais o universo divino vai se tornando claro para todos nós. Só não conhece o universo de Deus quem não lê a Bíblia. E na realidade, muitas pessoas têm acesso à Bíblia Sagrada, mas não têm acesso a este universo de Deus. Por quê? Porque para ler a Bíblia, qualquer pessoa pode ler. Mas para entendê-la espiritualmente, só aqueles que já nasceram de novo, nascidos do Espírito de Deus. Estes, a porta da eternidade, ela se abre e você pode ver o outro lado da vida. Então é muito bom você se aprofundar na Escritura, ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus, porque na realidade ela foi escrita para que o homem tivesse acesso a ela, porque é a Palavra de Deus. E nesta noite nós queremos falar com você sobre o estado intermediário dos mortos. O estado intermediário dos mortos. O que acontece com o ser humano depois de sua partida deste mundo? Hoje, que é o dia 4 de junho de 2020, quantas pessoas passaram para a eternidade? E fica aquela indagação, onde estará neste momento esta pessoa? O que aconteceu com ela do outro lado da vida? Qual é o estado dela? Está dormindo? Está acordada? Tem consciência? Não tem? Então nós podemos fazer qualquer tipo de indagação. Nenhum de nós foi lá e voltou para contar a história. Apenas uma pessoa conhece o lado de lá e o lado de cá. Este é o Senhor Jesus Cristo. E é justamente Ele que vai nos mostrar, nesse instante, qual é o estado intermediário dos mortos. E na realidade, você sabe que a morte é um dilema universal. Não existe uma população, uma sociedade na Terra que superou a morte, não. Ao homem está ordenado morrer. Hebreus capítulo 9 e o versículo 27 declara-nos o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez,
vindo depois disso o juízo. Morrer uma só vez, ou seja, o elemento não vai lá e volta, não. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Muito bem. Agora, as religiões, elas surgem em consequência da religiosidade inerente ao ser humano. E cada uma delas tem uma profunda preocupação com a vida após a morte. Está entendendo? Todos têm essa preocupação. Por exemplo, o cuidado que os judeus tinham e têm com seus entes queridos que já partiram deste mundo. O cuidado. Você, quando lê as páginas da Bíblia Sagrada, você vai ver. José, quando está no Egito, olha, eu quero que quando o povo sair daqui, leve comigo o meu corpo. Você vai ver Abraão comprando a cova de Maquipela para sepultar ali os seus entes, a sua esposa. Você vai ver assim essa preocupação que existe. Agora, para preservar este corpo, você, quando vai hoje em Jerusalém, você ali na frente daquele portão dourado, você vai ver cemitério dos árabes, dos judeus. Existe uma preocupação com a vida após a morte. O espírita, os egípcios com seus fabulosos túmulos, que são as pirâmides, a preocupação com o outro lado da vida fazia com que os homens ricos, faraó e tudo, fossem sepultados com toda a sua riqueza, porque eles acreditavam que iriam precisar daquilo tudo do outro lado, de escravos, de cereais, de dinheiro, de carruagem. Eram sepultados com toda a sua riqueza. O espírita que busca na reencarnação a resposta para este dilema, que diz ele que o homem nasce, vive e morre. Nasce, vive e morre. Esse reencarna. Ele nasce já de uma reencarnação, vive e morre e reencarna. E diz eles que até que chegue ao aperfeiçoamento. E nós perguntamos quando é que vai chegar esse aperfeiçoamento, que cada geração que surge na Terra é mais podre do que a outra. Reencarnação é uma palavra que você não vê na Bíblia Sagrada. Não. Então você pode observar essa questão do espiritismo. Agora, os hindus que adoram animais, crendo que ali está o seu ancestral, a vaca é sagrada, o rato, o macaco, porque eles acreditam que ali está um dos seus ancestrais que reencarnou. Aquele que não reencarnou numa outra pessoa, reencarnou num rato, num macaco, numa vaca. E os animais são reencarnações de pessoas que partiram deste mundo e reencarnam na figura de um animal. O adventista que prega o sono da alma dos santos e o aniquilamento dos ímpios. Acreditam eles que o homem, quando morre, ele vai para a sepultura com espírito, alma e corpo. Uns esperando o dia da ressurreição com Cristo. E aqueles que não morreram com Cristo serão aniquilados como se nunca tivessem existido. O Nirvana pregado pelos budistas. O jardim de Alá oferecido pelo islamismo. Que acredita que o homem, por exemplo, quando ele morre, ele vai comparecer no paraíso de Alá, onde tem ali uma mansão para ele, com 40 quartos, com 40 lençóis, com 40 donzelas esperando por eles. Então, irmãos, cada povo da terra, cada cultura, cada religião tem o seu modo de pensar aquilo que está se passando do outro lado. Agora, desde que o pecado abriu a porta para ela, através de Adão, daquele momento em diante, a morte passou a todos os homens. Por mais que ele tente driblá-la,
ou até mesmo retardá-la, não adianta, mais cedo ou mais tarde, a sua hora chega. Não adianta. O pavor da morte não se prende simplesmente pelo fato da perda de um ente querido, mas a incerteza do que acontecerá depois desta vida. Este é o dilema do ser humano. É o maior dilema que ele tem. É a incerteza, porque ele não sabe onde vai passar a eternidade, o que vai acontecer com ele depois da morte. E é justamente isto que assombra o homem na face da terra, é justamente esta incerteza de onde é que ele vai passar a eternidade. Agora, para contar de fato, a coisa acontece. Tá? Para contar de fato, a coisa acontece. Porém, a maior autoridade no assunto, que conhece tanto o lado físico como o lado espiritual da vida, tanto deste mundo como do outro, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele, como Deus dos vivos e dos mortos, que nos esclarece esse mistério. Não existe nada nesta vida que atormenta mais o homem do que a certeza da morte. Não adianta. Quem de jovem escapa, de velho não escapa. Não, apenas vai. Né? Agora, através de uma narrativa que foi contada por Jesus Cristo, a narrativa do rico e Lázaro, veja bem, aqui não é uma parábola, é uma narrativa dada por Jesus Cristo. Porque parábolas, elas não têm nomes próprios. E aqui você vai encontrar nessa narrativa apresentada por nosso Senhor Jesus Cristo somente este elemento. Então, através da narrativa do rico e Lázaro, Jesus nos mostra qual é o verdadeiro estado intermediário dos mortos, bem como a situação em que se encontram. É Ele, e somente Ele, que pode nos contar. Então eu peço que você abra nesse momento a Escritura Sagrada, abra a sua Bíblia. No Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 22, você vai ver aqui o que nos diz a palavra de Deus. O versículo 22 começa dizendo: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá? Morreu também o rico e foi sepultado. Tá? Então veja bem. Vou repetir o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Rico ou pobre, bons ou maus, judeus ou gentios, estão sujeitos à morte. Não escapa. Os corpos de quem morre descansa na sepultura, ou dilui afogado na água, ou virou cinza no fogo, ou pó na sepultura, porém sua alma, ela segue com toda a lucidez para o Hades. Quando eu falo aqui de alma, vale a pena aqui uma nota daquilo que Tessalonicenses capítulo 5, versículo 28 declara, que o homem ele é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo. O corpo é este invólucro que está aqui. Tá? O corpo é a habitação da minha alma e do meu espírito. Agora, o que é a alma? Alma é uma tradução do grego da palavra psique, psicólogo, psicologia, psiquiatria, que é a mente, que foi traduzida para o português como alma. Aqui está a minha alma. A minha alma é o centro da minha razão, do meu autoconhecimento e daquilo que me faz conhecer as coisas do lado de fora.
Então nós podemos observar que na minha alma é onde se encontra todas as minhas lembranças, recordações, tudo está gravado aqui. Eu chamo isto aqui, sabe de quê? De livro da vida. Deus não tem uma biblioteca com um livro lá anotando, não. Tudo que você pratica, tudo que você faz de bom ou mal, está registrado aqui na sua alma. Suas recordações, seus sentimentos, suas saudades, suas tristezas, seus anseios, tudo está cadastrado aqui. Quando chega lá no trono branco, Deus não vai trazer lá um livro para mostrar o que escreveu. Não. Automaticamente você vai saber por que você estará ali naquela hora. Porque tudo está registrado aqui no livro da vida. Aqui está a minha alma. Tá? Aí diz aqui o versículo de número 23. Ou seja, esclareceu aqui que o corpo de quem morre descansa na sepultura, ou dilui afogado, morreu afogado na água, diluiu, ou morreu queimado, virou cinza, ou ficou na sepultura e virou pó. Agora, a sua alma, ela segue com toda a sua lucidez. Você está entendendo? A minha alma, ela só precisa do meu corpo para entrar em contato com o mundo material, com o mundo físico em que nós vivemos. Quem é que está falando com você aqui agora? É a minha alma usando as cordas vocais, usando as expressões corporais. É a minha alma. Agora, se o meu corpo tombar aqui agora mesmo, a minha alma continua com todas as lembranças e recordações do passado, do presente e dos anseios que você tem com respeito ao futuro. Está entendendo? Então, esta alma, ela é imaterial, ela é espiritual e ela é imortal. Tá? Então, agora, versículo 23, preste atenção. No inferno, estando em tormento, quem? O rico. Tá? Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verifique aqui. Ele reconheceu Abraão, reconheceu Lázaro. Porque isto aqui continua. Daqui a 1 milhão de anos você vai se lembrar que um dia você morou aqui na cidade do Brasil, qualquer lugar onde você esteja nesta hora. Você vai lembrar aqui a sua família, o que foi que você fez aqui, qual foi a igreja que você frequentou, o que você fez de bom e de mal. Você vai lembrar de tudo isso, porque está tudo cadastrado aqui. Tá? Então diz aqui que no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Está entendendo? A alma, como nós já falamos aqui, é a psique, no grego. Mente ou memória, em português, não perde a sua sensibilidade. Ele sentia o tormento do lugar. Você, quando coloca o dedo numa água quente, fervendo, ou por um acaso você toca numa peça que esteja quente, você sente. Esta sensibilidade, ela não está aqui no seu tato, não. Quem vai decodificar a dor que você está sentindo é a sua alma. Isso vai lá e volta, e você pensa que é ali, mas na realidade é a sua alma, a sua mente, que está traduzindo para você o que é que você está sentindo naquela hora. Então, veja bem. Então, aqui, fala que ele vê e reconhece com perfeição. Viu e reconheceu Abraão e Lázaro. Então, clamando, ele disse, olha só, olha o diálogo. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda o Lázaro, esse que esteve muitas vezes na minha porta pedindo esmola. Manda o Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Olha só, o corpo do homem está na sepultura, queimado, diluído, e a alma dele está lá no inferno, sentindo o calor do local. E ele tinha plena consciência de que a água podia refrescar a sua língua. E ele clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, que molhe a água da ponta do dedo e venha refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quem está contando este fato, irmão querido, é Jesus. É ele que conhece o outro lado. Então ele sabia que a água tem poder para refrescar. Sentia o calor do lugar. Assim como eu e você podemos sentir o calor do fogo agora, nesse momento, Lázaro, ou seja, rico, estava sentindo o calor, o tormento do lugar, sabia que a água poderia, tanto que a memória dele funciona normalmente. Agora preste atenção, versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te, coloca a tua memória para funcionar. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado. Neste trecho, nós observamos a capacidade que a pessoa do outro lado da vida ela tem para dialogar e se recordar de tudo o que se passou nesta vida. Você está entendendo? A expressão dita por Abraão, lembra-te, revela que na alma ou psique, depois da morte, continua com todas as lembranças. Ele fez se recordar do mau uso da sua riqueza e a omissão em ajudar quem precisava. Aquilo naturalmente foi o maior tormento que este rico sentiu, porque ele teve tanta chance de fazer o bem, fazer o que era certo, mas não fez, zombou. Versículo 26, olha o que declara aqui. Abraão falando ainda: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Você está compreendendo isso? Um abismo. A impossibilidade de reverter este quadro depois da morte, há um abismo. Não tem como passar de um lado para o outro. O lugar para onde se vai é garantido do lado de cá. É aqui que você decide aonde você vai passar a eternidade. É aqui neste mundo que você carimba o seu passaporte ou para o céu ou para o inferno. É aqui deste lado da vida que está o campo da nossa decisão. O campo da nossa decisão. Josué disse em certa ocasião: escolhei, pois, a quem servirdes, se ao Deus dos amorreus, onde vocês estiveram, ou ao Senhor nosso Deus. Eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Vamos servir ao Senhor. Mas, irmão querido, eu quero que você entenda que no Hades, não na questão de uma região geológica, onde tem um grande abismo, e ali daquele outro lado, do lado do seio de Abraão, são campos verdes, frutíferos, animais sadios, pessoas brincando, pulando, saltando de paz e alegria, e do outro lado aqui tormento, um fustigando a vida do outro, dançando carnaval 24 horas por dia, bebendo cachaça noite e dia, se batendo um ao outro noite e dia. O lado de cá do Hades existe um abismo. Esse abismo não é um abismo geofísico. Isso aqui é um abismo espiritual. Sabe quem é que passou para o seio de Abraão? As pessoas que nasceram de novo, que nasceram do Espírito, tá? Que receberam Jesus Cristo como seu Salvador,
que tiveram seus pecados perdoados, estas pessoas estão do outro lado. E do outro lado estão aqueles que nunca esboçaram qualquer desejo de aceitar Jesus, ter o seu pecado perdoado e nascer de novo. Então o abismo é esse, porque esse lado aqui não nasceu de novo. Então não tem como passar para o outro lado sem o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então a passagem para o outro lado é justamente o novo nascimento que você só encontra na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É ali que você vai encontrar, tá? Então, nós encontramos aqui a impossibilidade de reverter este quadro depois da morte. Há um abismo, que é esse abismo espiritual, que não tem como passar de um lado para o outro. O lugar para onde você vai é garantido do lado de cá. É aqui, é agora, é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Não brinque de ser crente. Não engane a si mesmo. De Deus não se zomba. O versículo 27 declara o seguinte: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmão, é bom você saborear a Bíblia, sabe? A exposição das tuas palavras, a meditação bíblica, as lembranças da casa paterna, da família, dos irmãos, não foram esquecidas, nada se esquece, estarão na alma e por toda a eternidade. Você está entendendo isto? Olha só. E lembrava que tinha 5 irmãos. Para que ele pede aqui no versículo 27, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Ele lembrava perfeitamente da família, dos irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O inferno é tão horrível que quem está lá, ele é capaz de fazer qualquer coisa para que outros não vá para o mesmo lugar. O que este elemento estava pedindo aqui para Abraão era justamente uma coisa até razoável. Mas o que foi que Abraão respondeu aqui? Versículo 29, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm lá os mensageiros. Eles têm lá os pregadores que estão dia e noite pregando a palavra. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos, olha só, o cara tinha um raciocínio tremendo lá no inferno, fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O que ele estava querendo? Me dê uma chance. Eu ia até lá na minha casa, pelo menos para pregar para os meus irmãos, para quem não viu o meu local. E Abraão, nesse momento, lhes disse: se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eles têm Moisés e Abraão, estão pregando o tempo todo. Agora, se eu mandar um defunto ressuscitar para ir na casa, mesmo assim vão continuar sem acreditar. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm toda a Torá, eles têm todo o Antigo Testamento, eles têm a mensagem de Deus que pode lhes ajudar para não ir para aquele local. É uma questão do que acontece hoje, quantas pessoas estão ouvindo o Evangelho e é porque essas pessoas
não sabe o que significa o tormento. O tormento do inferno é tão tenebroso que até quem está lá não quer que ninguém vá para lá. Então nós temos onde passaremos a eternidade, tem que ser resolvida no presente. Porque Hebreus capítulo 9, 27 declara: e assim como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Não adianta. Não adianta falar em ressurreição, reencarnação, absolutamente não. É Jesus que está falando isso. Isso aqui não é uma teoria de um pregador, de um escritor, qualquer outra coisa, não. Aqui nós encontramos aqui, o escritor de Hebreus, que é o Espírito Santo, falando que aos homens estão ordenados a morrer uma só vez e depois disso o juízo. No crânio humano encontra-se a massa cefálica que serve como simples veículo para decodificação e trazer para a realidade desta vida o que se encontra em nossa alma. Não pense você que o seu cadastro está nessa massa cefálica. Não. Não. Não está nessa massa cefálica os cadastros, os registros. Tudo que está na nossa memória, isto aqui é extrasensorial, está fora. Aqui nós encontramos louco, é uma pessoa que tem defeito em sua massa cefálica. O que impede o seu contato com a realidade desta vida. Porém, a Bíblia declara que nem o louco errará o caminho. Ele tem um problema no físico, mas a sua alma está perfeita. Você está entendendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor? Você tem, por exemplo, aqui sabe aquele rádio transistor antigamente de válvula? Aquele rádio, por exemplo, você liga o botão, ele começa a falar. Mas a voz não está no rádio. Não está no transistor, não está na válvula. A voz que chega até você, ela está em outro local, que é transmitida e você ouve ali. A nossa massa cefálica é apenas um veículo onde aquilo que está na nossa alma espiritual é decodificado pela nossa massa cefálica, pelo nosso psique, que nos faz conhecer o que se passa neste mundo, que se passa nesta terra. Portanto, amados irmãos queridos, nós encontramos essa expressão louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, hein? Para quem será? Você precisa reconhecer uma coisa. O que Jesus disse para chegar no céu, de que maneira? Uns querem ir por José, outros querem ir por Maria, outros querem ir pela reencarnação, outros querem ir de outra forma. Mas Jesus declarou que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar ao céu onde Deus está a não ser através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos. O povo tem essa ideia de dizer, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam... Leva o quê? O único caminho que nos leva a Deus é Jesus de Nazaré. Ele declara, eu sou o caminho. É o caminho que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Isto aqui é compreensível, isso aqui é razoável, isto aqui é importante, isso aqui é realmente bom de se conhecer, de se saber. Portanto, irmão querido, eu quero parabenizar você que já nasceu de novo. Você que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, como diz a Bíblia Sagrada, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Quanto a você, meu amigo, que ainda não deu um passo para Jesus, que ouviu esta palavra esta noite, o inferno é uma realidade. Jesus não está aqui para contar conto de fada, conto da carunchinha. Jesus, ele sabe o que é o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele sabe. E para que você não fosse para lá, ele veio morrer no Calvário para perdoar o teu pecado e purificar você de todo o pecado que está escrito no livro da vida. Sabe aquelas coisas pecaminosas, erradas, aquelas coisas violentas do passado, aquelas pornografias e imoralidade do passado, que está tudo registrado aqui? Muitas vezes você quer se livrar de um pecado que você cometeu. Entendeu? Aquilo está te atormentando. Aquilo está te deprimindo. Aí você busca em Freud uma solução. E Freud chega com você e diz: meu filho, você não é culpado desse pecado. Você é fruto do meio em que você foi criado, da formação que você teve. Não se preocupe com isto. Vá em paz. A camada sai, bate para lá e para cá, o negócio continua lá na memória. Aí ele corre e vai falar com o Skinner. O Skinner chega e diz: olha, meu filho, a culpa não é sua. Você nasceu num contexto familiar, num ambiente, você é fruto daquilo que você aprendeu, da sua cultura. Você não é culpado. Aí você sai do gabinete do Skinner, balança para lá e para cá e o negócio continua lá. Aí você entra no gabinete do Roger, e o Roger vai te dar uma bronca e diz para você: olha, você só está sendo deprimido porque você não sabe viver dentro do potencial que tem dentro de você. Aí você sai do gabinete do Roger e balança a cabeça para lá e para cá e continua lá. Aí você corre para a farmácia e compra um remédio de tarja preta. Toma! Acalma, sossega, aquieta um pouco. No dia seguinte você balança a cabeça, o negócio continua lá. Aí finalmente, cansado, você entra no gabinete de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele simplesmente olha para você e diz: olha, meu filho, se você andar na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Você está me entendendo? Qual é a porta que você pode bater hoje? Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. E eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Uma vida cheia de paz, uma vida de gozo, uma vida de esperança, uma vida de confiança, porque você sabe que ao partir aqui deste mundo, você sabe onde vai passar a eternidade. Então segura-se em Jesus Cristo de Nazaré, tenha Ele como seu Salvador pessoal, e que a glória de Deus repouse sobre a sua vida de uma maneira gloriosa. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo irmão que está aí nos ouvindo nessa hora. Amado Deus e Pai Celestial, Senhor, estenda a tua mão nesse momento para esse meu amado ouvinte, Senhor. Se ele decidir nesse momento de receber como Salvador, receba-o. Perdoa os seus pecados. Purifica com teu precioso sangue. Escreve o nome dele no livro da vida para que nunca seja apagado. Que ele possa confiar no seu coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, abençoa também essa família, abençoa meus irmãos que estão na escuta do programa. Deus, que a tua bênção repouse sobre cada um dos teus servos de maneira especial. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos em todos os sentidos. Orienta-nos a caminhar na tua presença
porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ajuda-nos, Pai. Abençoa os lares que forem lutados hoje, Senhor. Quantos servos teus partiram para a glória e foram recebidos, já estão nos braços do Pai. Mas quantas famílias que choram, que lamentam, porque não sabem onde vão passar a eternidade aqueles seus entes queridos que partiram. Meu Deus, ajuda estes lares enlutados, ajuda-os. E aos teus filhos que perderam seus entes queridos, que eles possam glorificar, porque o Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, também te peço pela nação brasileira, te peço pelo teu povo. Eu te peço pelas autoridades constituídas. Eu te peço que o Senhor mande os teus anjos para guardar esta nação. Senhor, que esses demônios que estão aqui todo alvoroçados sejam atados e devolvidos para as terras exteriores sem direito a retorno. Guarda a nação brasileira. Guarda o teu povo, guarda os teus filhos. Quanto a essas corporações que estão sendo engendradas aí nos porões de muitos lugares para tentar destruir a paz de uma nação. Nesse momento, vai lá nesse porão, Senhor. Vai lá nesse labirinto, onde secretamente se reúne para engendrar coisas para o mal. Converte essas pessoas, Senhor. Converte, Senhor. Eu te peço nesse momento que essas pessoas te conheçam como seu salvador pessoal. Também abençoa minha casa, minha família, meus filhos e netos, nosso trabalho, nossas atividades, os alunos que estão estudando a tua palavra, os teus filhos que estão estudando o curso para pregadores através das videoaulas que mandamos para eles hoje, Senhor, os que estão fazendo curso médio e bacharel em teologia, e tantos quantos queiram, Senhor Deus, nós te glorificamos, porque sabemos que estão aprimorando o seu conhecimento para, quando terminar essa pandemia, eles se levantem com maior ousadia, com mais força e com mais poder para fazer justamente a tua vontade. Deus de poder e graça, nos ajuda, Senhor, e nos dê uma noite de paz e bênção em teu nome. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus.